A história começa com nosso protagonista refletindo sobre a superioridade dos gatos, tão fofinhos, brilhantes e macios. Ele não se importa nem um pouco com conexões humanas quando há felinos andando por aí. Só de imaginar o poder de cura que é poder se aconchegar com um gato todos os dias já é reconfortante. Com certeza todo mundo já sonhou com isso pelo menos uma vez. Faz pensar, e se os gatos fossem humanos? A cena muda para uma criança tentando agarrar seu gato, a quem chama carinhosamente de Michan, para abraçá-lo e sentir aquele cheirinho irresistível. Acontece que nosso protagonista está sonhando com a sua infância. Quando abre os olhos, ele se vê dormindo ao lado de uma linda mulher de cabelos negros. Surpreso, ele cai da cama. Depois de recuperar a compostura, pergunta à garota quem ela é. Enquanto esfrega os olhos, a garota balbucia algo sobre eles terem feito alguma coisa, o que gera um mal-entendido. Mas logo desfaz a situação de maneira despreocupada antes que piore. Ao olhar para o relógio, ele percebe que já são 7h30 da manhã. Em pânico, corre para se arrumar para o trabalho. Antes de sair, ele diz à garota que terão uma conversa quando ele voltar. Confusa, a moça acha que ele está sendo descuidado demais em deixá-la sozinha naquela situação. Trabalhando em um supermercado da vizinhança, ele recebe uma ligação de uma funcionária que avisa que o filho está com febre e que precisa de um dia de folga para cuidar dele. Ele tenta explicar que, em casos assim, é importante avisar com antecedência. Mas como Suzuki não pode prever quando o menino vai adoecer, pergunta se está sendo a vilã da história. O homem tenta explicar que não quis ofendê-la, mas Suzuki desliga antes mesmo que ele diga uma palavra. Ele suspira, frustrado, sabendo que sem uma funcionária, o dia será infernal. Quando os outros funcionários descobrem, comentam que da última vez Suzuki também tirou a tarde de folga para ficar com o filho. Além disso, o marido dela trabalha em casa, então ela poderia ao menos vir meio período. Chamando-o de Natsumi-kun, os dois colegas sugerem que ele lhe dê uma advertência séria, já que não pode sempre perdoá-la. Ele ouve o conselho e decide reduzir a carga de turnos de Suzuki, e os colegas reagem positivamente à decisão. No entanto, de repente, ele volta atrás na decisão, o que deixa os colegas decepcionados. Passam a chamá-lo de fraco, sem pulso firme e ainda fazem piadas sobre o fato de ele não ter namorada. A subgerente, uma garota da mesma idade que ele, comenta que deveria cuidar mais da aparência. Segundo ela, por estar sempre desleixado, as senhoras do mercado não o levam a sério. Em resposta, ele apenas balança a cabeça. Depois de trabalhar até o pôr do sol, encerra o expediente e volta para casa. Reclama de estar cansado após o dia inteiro de trabalho e ainda incomodado com os comentários dos funcionários. A única coisa em que consegue pensar é em um gato. Ele quer beijar um, quer vê-lo com aquela expressão meio perdida quando está todo carinhoso. Prefere se comunicar com gatos do que com pessoas. O dia anterior tinha sido perfeito. Ele sorria ao ver um gato preto deslizando pela parede. Encantado com tanta fofura, seu humor muda de repente. Tem várias perguntas que gostaria de fazer ao bichano. Quer saber de onde veio. O gato, tranquilo, permite que ele o acaricie. Depois, ele lhe oferece um pouco de leite, embora se sinta culpado por dar comida sem a permissão do dono. De repente, lembra-se de algo e murmura o nome Michan, mudando sua expressão naquele instante. O gato o surpreende, escapando de seus braços e entrando direto no apartamento. Ele entra em pânico ao se recordar da regra que proíbe animais de estimação. O dono do prédio detesta gatos. Apesar disso tudo, ele não resiste à tentação de fazer um carinho na cabeça do felino. Logo o gato acaba adormecendo no tapete, fazendo pensar se não seria um meio gato de rua. Como não consegue acordá-lo, decide deixá-lo ali mesmo. Apenas o move um pouco, abre espaço para si e acaba dormindo ao lado dele. Na manhã seguinte, prestes a sair para o trabalho, lembra o quanto o gato foi fofo na noite anterior. De repente, sente que está esquecendo de alguma coisa. É então que recorda a garota da manhã. Dá uma olhada rápida pela casa para confirmar se ela ainda está lá, mesmo já suspeitando que não estaria. Enquanto pensa naquela moça misteriosa, o gato o surpreende. Ele o ergue e esfrega no rosto, cheio de carinho. Está ansioso para passar mais tempo com o bichano, mas teme que seja um problema se o dono descobrir. Abre a porta para deixá-lo sair, mas se pergunta, se ele acabou de destrancar a porta, como o gato entrou da outra vez. Ele tenta não pensar muito e se despede. Mas quando está prestes a sair, o gato chama com olhos marejados, convencendo-o a não deixá-lo sozinho. Como está frio e ainda escuro, ele teme que o gato possa ser atropelado por um carro. Além disso, como o animal apareceu em sua casa e é tão bonito,
aumenta o risco de ser sequestrado por algum maníaco por gatos. Ele tenta alertá-lo para não ser visto pelo senhorio, que mora no segundo andar. O felino parece entender e fica quietinho, comportado. Ele ainda pensa sobre quem seria a garota de antes, chegando até a cogitar que fosse uma golpista. Mesmo que não a tivesse deixado entrar, poderia ter feito isso enquanto ele estava meio adormecido. Ele gostaria de conversar seriamente com ela. Desvia sua atenção para o trabalho, ciente de que não pode agradar a todos e que a tarefa será complicada. Apesar de ter dito aos colegas que pretendia reduzir os turnos da funcionária que falta demais, ele decide dar apenas um aviso, pois entende que ela precisa trabalhar para sustentar a família. Além disso, não seria justo se o filho da mulher ficar realmente doente. Ele acredita que, mesmo que ela minta, deve ter algum motivo por trás. Enquanto está perdido nesses pensamentos, o gato preto lambe seu rosto, chegando até os lábios. Surpreso, ele agradece ao felino, e esse gesto faz lembrar de quando Michan lambia seu rosto. Achando que o gato está com fome, ele oferece um pouco de Nikon, um prato de arroz com misoshiro ou lascas de peixe bonito seco. Apesar de servir uma tigela cheia, sabe que não é certo dar tanta comida para um gato que nem é seu. O bichano devora tudo graças às lascas de peixe que ele revela ter conseguido em um casamento há algum tempo. Depois de comer, os dois vão dormir. Ele fica feliz em ter um gato ao lado da cama por 2 dias seguidos. Lembra que dormiu muito bem na noite anterior. Normalmente, ele acorda a cada 2 horas e se pergunta se isso aconteceu por causa do gato. Seus olhos notam uma fita no pescoço do gato, e antes que se recorde de onde já a tinha visto, acaba pegando no sono. De manhã, desperta sentindo um calor suave. Ao abrir os olhos, vê a mesma garota de antes, usando a mesma fita que estava no pescoço do gato. Ele percebe que está deitado em seu colo, recebendo um travesseiro de pernas, o que explica a sensação macia. A garota o informa que já é de tarde, e ele grita em choque. Ele pergunta se é a mesma garota do dia anterior, mas antes de terminar a frase, ela o interrompe dizendo que pegou emprestada sua roupa. Pede que não tenha medo e garante que não é ladra nem golpista. Ela revela que queria agradecê-lo pela comida de gato, que estava deliciosa. Com jeitinho, arranca dele seu nome, Natsumi Yori, e comenta que acha fofo. Sem rodeios, diz abertamente que gostou dele. Com um sorrisinho provocador, ela se aproxima e afirma que vai deixar que ele a tenha para si. Yori fica sem palavras diante do que acabou de acontecer. Confuso, ele pergunta do que exatamente ela está falando. Bem na hora em que faz a pergunta, o estômago dela começa a roncar. Ela pede para ele esperar um pouco. Logo em seguida, ela exige de repente que quer comer rabanada, deixando-o arrepiado. Mesmo sem querer, ele acaba cedendo, já que ela insiste que só ele pode cozinhar para ela. Explica que se refere à rabanada feita com baguete, não com pão comum. Yori, no entanto, prefere comer fora, comprar ingredientes e cozinhar. Então, ela comenta que não pode sair de casa. Se o fizer, será enxotada. No instante em que ele entende isso, sua expressão muda. Ela o encara e diz que está agradecida. Um tempo depois, enquanto voltava com os ingredientes, ele se pergunta por que está fazendo tarefas para uma garota qualquer que apareceu em sua casa. Do ponto de vista dele, ela tem um orgulho enorme, mas ainda assim há algo nela que o atrai irresistivelmente. Ao passar em frente a uma padaria, percebe que fazia muito tempo desde a última visita. Observando o reflexo no vidro, descobre que suas olheiras haviam sumido. A ausência das olheiras prova que finalmente conseguiu dormir bem nos últimos 2 dias. Devido ao estresse constante do trabalho, somado à falta da presença curativa de Michan, ele vinha sofrendo com insônia prolongada. Percebe que está transmitindo uma aura estranha desde que parou em frente à padaria. Até os funcionários de dentro parecem com medo dele. Rapidamente entra, compra um pão baguete e vai embora. De volta em casa, ele prepara a rabanada para a garota, acompanhada de salada e sopa. Pergunta a opinião dela, já que teve bastante trabalho para cozinhar. Como esperado, ela o elogia pelo sabor da comida. Ele explica que sempre gostou de cozinhar desde pequeno e que se dava bem na cozinha. Comenta também que tende a exagerar nas compras do mercado e, como ela parecia faminta, acabou preparando um banquete. Ela bagunça o cabelo dele enquanto diz que seu instinto de dono está aflorando. Ela agradece pela refeição. Quando está prestes a devorar a comida, Yori percebe a fita vermelha no pescoço dela. Tem uma memória vaga de já ter visto algo parecido e logo percebe que era igual à que o gato preto usava. Chocado, pergunta de onde ela conhece comida de gato. Em seguida, comenta sobre o fato de ela ter aparecido de repente em sua casa 2 dias atrás e finalmente pergunta quem ela realmente é. Com calma,
ela revela que é o mesmo gato preto que entrou em sua casa 2 dias antes, deixando-o atônito. Ela acrescenta que se surpreende por ele nunca ter ouvido falar da história da garota gato, uma moça que vive como humana durante o dia e se transforma em felina à noite. Quando ele questiona se isso poderia ser real, ela admite que parece lenda urbana, mas garante que é verdade. Não existem muitas como ela, explica. Como viram gatos à noite, precisam evitar serem vistas. Quando o sol nasce, voltam à forma humana. Ela explica que, quando se transformou em gato, não estava usando roupas. Por isso apareceu nua na manhã seguinte. Essa foi a única razão de não ter conseguido sair da casa de Iori no dia anterior. Ela está feliz por ele ter folga hoje. Ele acha que está sendo alvo de uma pegadinha, mas logo imagina que talvez houvesse algo que ela não pudesse contar a outras pessoas. A garota lhe oferece uma colherada usando o mesmo talher com que estava comendo, deixando-o corado. Depois de dividir a comida com ele, pede que também coma e então lhe entrega o garfo. Ele diz que, tirando a história de Garota Gato, não acha que ela possa ficar ali. Quando ela pergunta o motivo, ele responde que é perigoso para ela estar hospedada na casa de um homem solteiro. Podem haver momentos em que ele não volte para casa, e pensando nisso seria melhor que ela ficasse na casa de alguma mulher. Ela, no entanto, dá um sorriso de canto ao ouvir sua justificativa. Logo explode em gargalhadas, chamando-o de cara legal. Depois cita os motivos comuns, como o espaço limitado para dormir, as despesas altas ou quão estranho seria ver um gato se transformar em menina. Ele murmura que não sente nojo algum dela. Ela sorri e diz que quer ficar ao lado dele, que é uma boa garota e que já comem e dormem juntos. De forma casual, menciona que seu objetivo é melhorar a qualidade de vida dele. Ele fica vermelho quando ela se aproxima, o coração acelerando como um relógio. Afasta a franja dos olhos dele e comenta que o primeiro passo para isso é dar-lhe um corte de cabelo. Algum tempo depois, ela corta o cabelo bagunçado de Iori, que certamente o incomodava. Ele se desculpa pelo visual desleixado e se pergunta como chegou àquele ponto. Lembra que Taguchi também comentou sobre sua aparência e questiona se ela realmente vai cortar seu cabelo. Ela pede que não se preocupe, mas o que o deixa inquieto é a proximidade dela. Então ela solta a bomba. Nunca havia cortado o cabelo de ninguém antes, deixando-o desconcertado por alguns instantes. Depois do estrago que ela faz, ele acaba indo a um barbeiro de verdade para arrumar o cabelo. De visual renovado, vai ao supermercado. Lá, acaba esbarrando em Taguchi. Ela também se surpreende em vê-lo, já que era para ele estar de folga. Ele explica que Shima, a funcionária loira de meia-idade que o chamou de covarde, ligou para avisar que Suzuki faltou de novo. Taguchi fica indignada com o fato de Suzuki fazer sempre o que bem entende. Ela já havia tirado um dia de folga sem autorização. Quando pergunta se ele veio para substituir, ele responde que não tem um plano certo, então poderia deixar com ele. Taguchi diz que ele pode ir embora e garante que dará conta do serviço sozinha. Ele não acha justo, ainda mais porque era folga dela também. Ela insiste em cobrir Suzuki. Ele pergunta por que está tão disposta a fazer isso. Ela solta o comentário sem motivo, apenas achou que ele parecia um pouco melhor, e só. As palavras o pegam de surpresa, deixando-o sem graça. Outro funcionário também o elogia por causa do novo corte de cabelo. De volta em casa, é recebido pela garota gato. Vê-la deitada confortavelmente no sofá o deixa incomodado. Ela comenta que cortar o cabelo foi uma boa ideia, mesmo depois de já ter arrancado um bom pedaço. Ainda assim, ele foi a um salão. Ele lança um olhar atravessado e lembra que foi culpa dela o estrago inicial. Observando-o de cima a baixo, ela nota que ele está melhor do que ontem. Talvez porque finalmente fez uma refeição decente e dormiu de verdade. Os carboidratos deram energia e o doce o ajudou a relaxar. Ele se pergunta em voz alta se a rabanada não teria sido, na verdade, feita para ele. Mas com um simples encolher de ombros, ela garante que era tudo para ela mesma. Só estava com vontade de comer. A resposta descarada o irrita. Ele começa a resmungar sobre como ela é arrogante e sem respeito, mas para no meio. Cai a ficha. Ela realmente é igual a um gato. Após uma breve pausa, olha para ela e pergunta qual é o seu nome. Ela sobe em cima dele, chega bem perto e sussurra baixinho, Michan. Ele fica desconcertado, hipnotizado pelo rosto delicado dela, quando de repente ela se transforma em gata bem diante de seus olhos. Não era o momento que esperava, mas ele não se assusta. Sem vacilar, observa enquanto ela salta sobre ele e começa a lamber seu rosto com intensidade surpreendente. Sem pensar, ele envolve o pequeno corpo quente nos braços.
Sempre foi fraco com gatos pretos, e desta vez não é diferente. Iori está completamente imerso no momento, enquanto Michan morde de leve os dedos dele de forma brincalhona. Ele dá um sorriso torto, meio rindo, meio reclamando da dor, e logo estende a outra mão como que para equilibrar as coisas. Avisar que sua mão não é brinquedo não adianta nada. Ela é incansável. Faz muito tempo desde a última vez que ele foi arranhado ou mordido, mas, apesar das pequenas fisgadas, sente uma estranha sensação de contentamento. Depois de uma noite animada de brincadeiras, os dois finalmente vão para a cama. Na manhã seguinte, algo macio começa a cutucar sua bochecha repetidamente. Sonolento e irritado, ele levanta o braço em protesto, mas congela ao ver Michan inclinada sobre ele, sorrindo radiante como se fosse a coisa mais natural do mundo. Chocado, ele cai da cama de repente, exclamando que ela deveria ao menos colocar alguma roupa. Ao olhar para o relógio, percebe que ainda são 6h30 da manhã, mais cedo do que de costume. Quando pergunta por que ela o acordou, a resposta é simples: está com fome. Resmungando, ele diz que geralmente só levanta às 7h e costuma pular o café da manhã. Ela apenas dá de ombros, insistindo que a barriga está vazia. Irritado, ele aponta para a geladeira e fala: tem pão. Em seguida, se enfia de novo debaixo do cobertor. Sem se impressionar, ela pula em cima dele em forma humana e volta a morder, dessa vez em protesto, exigindo uma refeição decente. Mais tarde, enquanto a serve, Iori comenta sobre as mordidas. Ela explica que não teve escolha, afinal ele não acordava de jeito nenhum. Entre uma garfada e outra, ela pergunta se ele sabe que ela passa a noite inteira acordada, andando de um lado para o outro até o nascer do sol. Por isso, sempre acorda faminta. Ele não fazia ideia. Na verdade, planejava dormir até às 10h. Ela então questiona se acordar cedo não foi até melhor. Afinal, agora ele está tomando café da manhã, algo mais saudável pela primeira vez em muito tempo. Depois disso, se empolga e devora a comida. Do ponto de vista de Iori, Michan é uma garota egoísta, que vive no próprio ritmo. Humana de dia, gata à noite. A definição perfeita de uma Neko-girl. Ele nunca concordou em deixar uma humana morar com ele. Claro, Michan gata era diferente, mas agora ali está ela, o mesmo ser em corpo humano. Ao ouvir o que ele murmura, ela retruca que gata e garota são a mesma coisa. Notando a diferença de atitude dele diante da forma humana, resolve provocá-lo. Não faz tanto tempo, ele estava feliz brincando com ela, mesmo quando arranhava e mordia. Ele explica que gatos são fofos não importa o que façam. É assim e pronto. Com um biquinho divertido, ela insiste que seu lado humano também é fofo. Mas Iori, teimoso, afirma que a versão felina é bem mais fofa. Amuada mas divertida, ela provoca ainda mais. O assunto muda quando ele pergunta sobre a fita vermelha no pescoço dela, querendo saber se ela tem dono. Ela explica que a fita não é coleira, é um tipo de proteção, para que não a levem para abrigos. Antes que ele possa perguntar mais, a campainha toca. Na porta, ele encontra um pacote endereçado a ele, mas sem nome. Michan aparece logo atrás, já assumindo que é dela, e começa a abrir sem hesitar. Ele questiona por que ela mandou entregar em sua casa. Despreocupada, ela manda não se preocupar com detalhes, e de brincadeira, oferece até suas roupas íntimas. Os dois caem na risada, mas o rosto de Iori logo fica sério. Ele lembra que a estadia dela é temporária. Assim que encontrar para onde ir, terá que partir. Ela responde distraída com um tá bom, quase sem dar atenção às palavras dele. E então a campainha toca de novo. Dessa vez, é o senhorio. Pego de surpresa, Iori se atrapalha na saudação. O dono do prédio, sem rodeios, pede um favor, que ele leve o cachorro Tetsuo para passear. Amante de gatos, Iori instintivamente acaricia o cão, comentando quanto tempo faz desde a última vez. O senhorio explica que as dores nas costas voltaram desde ontem. Ele pede que Iori leve Tetsuo até o terceiro parque, que fica longe. Já que vai sair, que aproveite para entregar um aviso ao vizinho Takahashi e regar as plantas depois. Espiando por trás da porta, Michan comenta que ele está sendo feito de empregado. Antes de sair, o senhorio lembra que ouviu um miado 2 dias atrás. Pergunta se veio do apartamento de Iori. Ele entra em pânico, mas responde que deve ter sido algum gato de rua. Assim que o senhorio deixa Tetsuo com ele, Iori pede ao cachorro que espere enquanto pega o casaco. Ao se virar, Michan aparece pronta para acompanhá-lo. Quando ele lembra que ela não pode sair durante o dia, ela argumenta que ainda está cedo, então não tem problema. Joga o casaco dele no rosto e manda que se apresse. Durante a caminhada,
Michan comenta o quanto ele aceitou as tarefas naturalmente, perguntando se isso é comum. Ele explica que não, mas desde que levou Tetsu uma vez, as costas do senhorio coincidentemente vivem doendo. Percebendo o olhar penetrante dela, ele pede que não encare assim, já dizem por aí que ele é mole demais. Ela imagina que, na escola, ele devia ser o cara sempre chamado para emprestar anotações ou fazer os trabalhos mais chatos. Ele resmunga, confirmando, lembrando até do apelido antigo, o Eterno faz tudo. Iori insiste que só faz o que pedem. Mas Michan desafia esse pensamento. Ser pedido não significa ter que dizer sim. Recusar ou inventar uma desculpa também vale. Ele retruca que não é nada especial, apenas faz o que qualquer um poderia fazer. Mas, pela primeira vez, Michan fala sério. Ela para, olha bem nos olhos dele e diz que não quer ser cuidada por qualquer um. Ela quer que seja ele. Para ela, ser escolhida por ela é algo único. Ele deveria confiar mais em si mesmo. Envergonhado com o elogio inesperado, ele desvia o olhar. Depois de regar as plantas, eles voltam ao prédio. O senhorio recebe o cachorro com alegria, mas nem agradece a Iori. Antes que ele deixe passar, Michan o defende, chamando o senhorio de mal-educado. Quando repete a crítica, o velho finalmente percebe e agradece Iori de forma adequada. Nesse instante, ao cruzar olhares com ele, Michan abre um sorriso iluminado. Curioso, o senhorio pergunta quem é a garota. Iori se atrapalha de novo, dizendo que é uma parente de visita. O velho parece desconfiado, mas não insiste. De volta ao apartamento, Michan pula direto na cama, anunciando que vai dormir enquanto Iori precisa sair para o trabalho. Antes de sair, ele pede que ela seja útil se for passar outra noite lá. Talvez pendurar o futon ou preparar o jantar. O silêncio dela diz tudo, não tem a menor intenção de ajudar. Ainda assim, Iori pensa consigo mesmo, gatos são fofos quando agem com cara de pau, mas humanos, nem tanto. À noite, ao voltar para casa, é recebido por Michan em forma de gata. Ele imediatamente ativa seu modo gateiro e tenta abraçá-la, mas ela escapa e o guia até o balcão da cozinha. Lá, encontra um bilhete colado. Escrito pela Michan humana, orgulhosa de você por manter a cozinha limpa. Ela balança o rabo, mostrando que fala sério. Ao lado, outro bilhete elogia sua comida e pergunta o que vai preparar no café da manhã seguinte. Na mesa da sala, há um terceiro recado. Gosto do quanto você é bondoso. O rosto dele fica vermelho na hora. Como para confirmar, Michan se esfrega carinhosamente nele. Corado, Iori finalmente admite, talvez o lado humano dela não seja tão ruim assim. Todas as noites, Michan inicia sua rotina com uma caminhada silenciosa sob o céu estrelado. Assim que o sol nasce, seu corpo volta à forma humana. Ela pega uma camisa do armário de Iori, veste sem cerimônia e se enfia na cama ao lado dele. Amanhã chega com o barulho de sempre. A voz irritada de Iori ecoa, acordando-a enquanto a repreende por ter se enfiado de novo na cama. Ainda meio dormindo, ela resmunga, perguntando como ele consegue ter tanta energia logo cedo. Ele aponta para o saco de dormir que havia estendido na noite anterior, lembrando-a de que era para ser usado por ela. Um flashback mostra Iori revirando o armário e encontrando um velho saco de dormir deixado por um amigo. Ele nunca imaginou que aquilo seria útil, mas sentiu um certo alívio por não ter jogado fora. Ao estender o saco, pegou Michan amassando o tecido com as patinhas, cena que arrancou um sorriso suave de seu rosto. Ele tinha deixado claro que, como gata, ela podia dormir na cama. Mas, em forma humana, o saco de dormir era regra inegociável. De volta ao presente, ela dá de ombros e lembra que nunca concordou com essa condição. Na maior naturalidade, sugere até que ele mesmo durma no saco. Quando ele insiste que a casa é dele, ela descarta com desdém. Há espaço suficiente na cama, e além do mais, ele deveria agradecer por uma bela garota permitir que ele dividisse o colchão. Ele retruca, esbravejando que não tem nada a agradecer e que ela não precisa falar por ele. No fundo, só está sobrecarregado pela situação. Michan parece totalmente sem vergonha, alheia ao risco do que faz. Talvez seja apenas o lado felino dela falando. De repente, faz birra. Ele franze a testa e pergunta se ela é uma criança, o que desperta uma nova dúvida em sua mente. Afinal, quantos anos ela tem? Com a maior naturalidade, ela solta a resposta, 17. E ainda acrescenta que está de licença escolar, então não há com o que se preocupar. Ele congela, depois ergue a voz em alerta, dizendo que se ela se enfiar de novo em sua cama, vai ter que ir embora. Sem segunda chance. Ela parece genuinamente confusa.
Poucos minutos antes, havia sido aceita na cama em forma de gata, e agora é tratada como uma intrusa. Ela aponta a incoerência. Como ele cede o travesseiro para ela quando é gata, mas não permite dividir a cama quando é humana. Ele rebate que gatos são diferentes, fofos e sem complicações legais. Quando ela pergunta se não é fofa também como garota, ele desvia. Esse não é o ponto. Irritada, resmunga que é sim uma garota bonita, mesmo que ele não admita. Tentando mudar o clima, Yori ameaça. Se ela insistir, vai ganhar só pão no café da manhã. Tranquila e sem se abalar, ela chama seu nome em tom doce e pede ração de gato no lugar. E assim, sem perceber, ele acaba preparando para ela antes de ir trabalhar. Mais tarde, no supermercado, ele se lembra de como ela exigiu ração sem vergonha nenhuma. Aos olhos dele, ela é a personificação da arrogância. No almoço, come algo simples, um bolinho de arroz recheado com peixe seco e queijo, aproveitando o resto de comida, humilde, mas satisfatório. No meio da mordida, o celular vibra com uma mensagem dela. Sem entender como conseguiu seu número, ele abre. É uma foto da Michã humana. Ele franze a testa e larga o celular, sem interesse. Logo chega outra mensagem, dessa vez com uma foto dela como gata. Um sorriso surge em seu rosto. Sem hesitar, salva a imagem e responde com um adesivo, um gato fazendo joinha com a legenda "Essa é a melhor". Pouco depois, 2 colegas entram na sala de descanso. Um deles é Taguchi. Estão conversando sobre uma escova de cabelo recém-chegada. Barata, eficaz e deixa os fios brilhando. Yori ergue as orelhas, pensando que poderia ser útil para Michã. A outra funcionária, amiga de Taguchi, congela ao vê-lo almoçando. Está chocada. Até então, só ouvira beber água. E agora, além de comer, parece uma marmita feita em casa. Desconfiada, ela brinca dizendo que talvez ele tenha recebido uma visita feminina na noite passada. Depois comenta que o viu passeando com um cachorro e uma linda garota de cabelo preto. Pelo menos, acrescenta, aliviada, que ele não está envolvido com encontros pagos. Cansado das especulações, Yori esclarece de vez. A garota não era prostituta nem namorada, apenas uma parente ou alguém que ele está cuidando. A colega não acredita muito. Diz que uma garota tão bonita jamais poderia ser aparentada dele. De volta em casa, Michã está emburrada. Não acredita que Yori só responde ao lado felino dela. A vida inteira, ouviu que era fofa, de amigos, colegas, até de estranhos. Mas ele só se ilumina quando vê a versão gata dela. Irritada, decide se vingar comendo os doces que ele estava guardando para si mesmo. Mais tarde, ao chegar, Yori encontra Michã dormindo profundamente, abraçada a um bichinho de pelúcia, encolhida de um jeito estranhamente adorável. A cena o faz parar. Sentado ao lado dela, não consegue desviar o olhar. O cabelo comprido e escuro se espalha pelo travesseiro, refletindo a luz em ondas suaves que ressaltam ainda mais sua beleza. Sua expressão se suaviza. Observá-la dormindo desperta algo inesperado nele, um calor silencioso. Quase sem perceber, estende a mão e enrola alguns fios de cabelo, acariciando antes de começar a penteá-los devagar. Hipnotizado, lembra de como o pelo dela também é macio e brilhante quando está em forma de gata. Existe uma ligação? Ele se pergunta. Seja como for, ela claramente se cuida. Seus pensamentos voltam ao que a colega dissera mais cedo, que o viu andando com uma garota muito bonita. Olhando para ela agora, não tem como negar, Michã realmente é linda. De repente, a realidade o atinge em cheio. Um homem de 30 e poucos anos acariciando o cabelo de uma garota de 17, enquanto ela dorme, sem permissão. Ele congela em horror. A calma do quarto se desfaz. Não, isso não está certo. É território perigoso. Quando está prestes a recuar, nota migalhas perto da boca dela. Seus olhos se estreitam. Ela comeu tudo. 4.26. Quase sem pensar, murmura. Ela é muito fofa para uma adolescente, sem perceber que ela está acordada e corando intensamente sob o cobertor. O quê? Seu coração dispara, o rosto queimando. Por que me sinto tão estupidamente feliz ouvindo isso? Pensa. Quando está prestes a se sentar e fazê-lo repetir, seu corpo começa a brilhar. E no pior momento possível, ela volta a se transformar em gata. Yori imediatamente entra no modo amante de gatos, se agachando para oferecer leite. Enquanto isso, Michã reclama por dentro, frustrada com a transformação. Mas, no fundo, está feliz, ele finalmente a chamou de fofa. Suas orelhas se erguem, apenas para murcharem segundos depois, quando ele sorri e murmura, se ao menos Michã pudesse ficar gata para sempre.
Sua alegria se despedaça. Quando a noite cai, ela ignora a cama e se encolhe no saco de dormir, balançando o rabo em protesto silencioso. Mi-chan está em sua caminhada noturna, enquanto Iori dorme profundamente. Um detalhe curioso sobre ela: consegue conversar com outros gatos. Um gato empoleirado em um muro puxa conversa, percebendo claramente que ela é nova na vizinhança. Ele comenta que já a viu rondando pelas noites e se apresenta como Taron. Curioso, pergunta de quem ela é pet. Ela aponta para o apartamento de Iori e diz que é lá onde mora. Taron reconhece na hora. É o apartamento do velho rabugento que já o expulsou a vassouradas, junto com um cachorro chamado Tetsuo. Mi-chan, com orgulho, conta que na verdade a pessoa com quem vive é muito gentil, até reservou um cantinho especial só para ela, o que Taron considera surpreendentemente bom. De repente, outro gato chama a atenção de Taron. Ele a chama de Maria. Mi-chan se lembra dela. Ela e Iori já tinham visto Maria certa vez, deitada elegante no teto de um carro, durante um passeio com Tetsuo. Iori ficou impressionado com a postura refinada dela e se perguntou se não seria uma gata da raça floresta norueguesa. Ele tentou acariciá-la algumas vezes, mas sempre foi rejeitado. Ainda assim, parecia encantado só de estar perto dela. Taron explica que Maria mora numa casa ali perto, mas gosta de andar pela rua. Até ele a acha charmosa. Só que o sorriso gracioso de Maria incomoda Mi-chan. Ela está convencida de que a fofa ali é ela, e ponto final. Mais tarde, Mi-chan volta para a cama de Iori e o observa dormir. Ela se lembra do momento em que ele a chamou de fofa e fica corada, surpresa com o quanto aquilo a deixou feliz, mesmo já tendo ouvido elogios parecidos muitas vezes antes. Ao vê-lo murmurar no sono, atendendo clientes imaginários, sente pena dele. Vou fazer ele repetir, pensa, antes de pular em cima do rosto dele e ficar sentada ali, completamente tranquila. Não importa quantas vezes ele diga. O que a irrita é que ele não falou desde o começo. Enquanto isso, Iori está preso num pesadelo em que é atacado por um ladrão. Chega amanhã. O despertador toca estridente, arrancando do sono. Ainda zonzo, ele murmura que sonhou estar sendo enforcado. Mi-chan, com um sorriso doce, o cumprimenta. Ele responde de volta, meio acordado, mas já desconfiado daquela expressão dela. Ela se levanta e dá uma voltinha, exibindo seu novo pijama. Fica claro que está pescando um elogio. Mas em vez de elogiá-la, ele a repreende por estar usando algo tão revelador, resmungando que ela já ficou relaxada demais naquela casa. Pega o moletom que ela tinha deixado jogado e o coloca na máquina de lavar, dizendo que desse jeito ela vai acabar pegando um resfriado. Ela pensa que ele está agindo mais como uma mãe do que como um anfitrião. Mais tarde, enquanto tomam café da manhã, a sala fica brevemente em silêncio. Eles trocam olhares. Iori quebra o gelo comentando que o apetite dela é impressionante tão cedo. O rosto de Mi-chan se fecha. Claramente, ela esperava outro tipo de comentário, de preferência, você é fofa. Frustrada, ela explode com ele. Depois do café, Iori sai para o trabalho. Sozinha, Mi-chan fica olhando pela janela. Chorar pelo leite derramado não adianta, pensa. Se pergunta se ele vai voltar enquanto ela ainda estiver em forma humana. Enquanto isso, no supermercado Beni, Iori tenta acalmar uma briga entre colegas de trabalho. Ao tentar assumir a culpa para encerrar o clima, mandam ele não se meter. Outro funcionário o puxa de lado sem dar explicações. Na entrada, para sua completa surpresa, Mi-chan está esperando por ele. Ela chama de visita surpresa. Ele fica pasmo. Ela nem avisou que viria. Rapidamente, ele segura a mão dela e a arrasta para fora, percebendo os olhares curiosos da equipe por trás das prateleiras. Do lado de fora, Mi-chan entrega com orgulho uma sacola de taiyaki que comprou em promoção. Comenta que até pensou em vir com uniforme, mas não estava na bolsa. Ainda assim, garante que sua roupa está uma graça. Mas a paciência de Iori se esgota. Ele a repreende, dizendo para nunca mais aparecer ali. Reconhece a gentileza dela, mas avisa que isso não é coisa que ela deva fazer. Ela fica confusa, perguntando por que seria um problema. Ele responde na lata, é um saco. As tias do mercado, as funcionárias de meio período, são lendárias quando o assunto é fofoca, e uma vez que começam, nada segura. Decepcionada, Mi-chan se afasta e acaba indo parar num parque próximo, desabafando sozinha. Por que estou agindo como uma namorada grudenta? Se questiona. Ao ver uma mãe brincando com os filhos, chega a uma conclusão. Ser fofa não é só aparência. É também sobre trazer alegria para alguém.
Ela se pergunta o que realmente deseja. Ela sabe que não leva jeito com tarefas domésticas. Não cozinha bem e nem sabe usar uma máquina de lavar. Enquanto pensa com força no que poderia fazer por Iori, um estranho se aproxima. Finalmente te encontrei, a pessoa diz. Enquanto isso, Iori chega em casa após um dia exaustivo. Pouco antes de fechar o mercado, ainda precisou lidar com um ladrão de loja. Cansado e com fome, pega a ração premium de gato que tinha comprado para Michan. Supõe que ela esteja dormindo. Mas ao não encontrá-la, começa a procurar pelo apartamento. Talvez tenha saído para caminhar. Não seria estranho, mas ela sempre está em casa quando ele volta do trabalho. Ele começa a ficar nervoso quando sente o vento entrando pela janela aberta. Michan, que sempre voltava para dormir ao lado dele, dessa vez não voltou. Preocupado com ela, Iori não teve outra escolha senão sair de casa para procurá-la pela noite. O problema, porém, era evidente. Tentar encontrar um gato preto no escuro é praticamente impossível. No fim, ele desiste e volta para casa. Pensa que talvez seja só coisa de uma noite. Imagina que Michan deve voltar no dia seguinte e até cogita que ela esteja acostumada a passeios noturnos. Ele mesmo sabe que não deveria ser algo tão preocupante, afinal, desde o início, estava apenas deixando-a ficar em sua casa. Se ela encontrasse outro lugar para viver, teria total liberdade para ir. Mesmo assim, suspeitando que ela talvez esteja por aí em busca de um novo lar, um peso estranho continua em seu peito, algo que não consegue afastar. Ansioso, pesquisa na internet porque gatos vagueiam à noite e descobre que os que não têm um abrigo seguro durante o dia acabam saindo em busca de refúgio depois do anoitecer, provavelmente o mesmo motivo que levou Michan até ele. Tentando dormir, as palavras dela ecoam em sua mente. Ela não queria qualquer um. Ela só queria ele. Incapaz de descansar, ele permanece desperto até ouvir aqueles passinhos familiares. O coração dispara de alívio, e ele salta da cama. Ao olhar para a janela, vê Michan entrando, mas visivelmente acabada, exausta. Ele corre até ela, pega uma toalha e começa a limpá-la, assustado ao notar a pelagem solta, o corpo coberto de folhas e um arranhão feio acima do olho direito. O que aconteceu com esse rostinho bonito? Pergunta, reparando também na pata machucada, cheia de cortes e cicatrizes. Enquanto enxuga cuidadosamente os ferimentos e se pergunta se não deveria levá-la a um veterinário, Michan de repente se transforma em humana. Ele segura as mãos dela, atônito, e ouve-a sorrindo dizer, "Bom dia." Iori se atrapalha ao vê-la daquele jeito e grita para ela sair de cima dele. Ela rebate, acusando-o de exagero, já que foi ele quem a pegou no colo primeiro. Depois, ele passa antisséptico nos machucados. Ela teme que fique uma cicatriz em seu rosto. Do ponto de vista dele, o corte é fundo, até mesmo para um humano. Murmurando, ela promete que não vai perdoar aquela encrenqueira, o que Iori acaba ouvindo. Pergunta então o que ela estava fazendo fora de casa e arrisca um palpite. Brigou com outro gato? Michan confirma com um aceno. Um flashback mostra Michan enfrentando Maria, perguntando o que ela fazia tão longe de casa. Maria a despreza, dizendo que não é da conta dela. Quando já ia embora, pensando que Michan era apenas uma esquisita, Michan a interrompe e a convida para conhecer seu dono, Iori, deixando-o acariciá-la. Maria fica intrigada. Michan explica que seu dono já tinha tentado acariciá-la várias vezes, mas ela nunca permitiu, mesmo com todo o carinho genuíno dele. Maria debocha, dizendo que não há motivo algum para deixar alguém assim tocá-la. Ao perguntar quem era esse homem, Michan lembra que elas já o tinham visto antes, o cara do cachorro Shiba e da garota de cabelos pretos. Maria reconhece Iori, mas o chama de sujeito sem graça, recusando qualquer aproximação. Com um olhar presunçoso, diz que só se interessa por homens bonitos. Foi nesse instante que Michan perdeu a calma. As feridas que agora cobre no corpo são a prova de como aquela briga foi brutal. Depois de ouvir tudo, Iori acha ridículo. Pergunta por que ela fez aquilo, ainda mais surpreso em descobrir que ela consegue conversar com outros gatos. Ela se justifica, dizendo que foi tão longe porque acreditava que isso o deixaria feliz. Ele suspira ao perceber que ela se arriscou apenas por algo tão bobo. Ele então admite que estava preocupado. Surpresa, ela pergunta se ele ficou acordado a noite inteira. Ele responde que, normalmente, ela sempre está em casa quando ele vai dormir, mas dessa vez não estava. Por isso, não conseguiu pegar no sono, com medo de que algo tivesse acontecido. Com um sorriso, ela ergue o braço diante do rosto dele e diz, "Então você me ama mesmo, né?" Ela emenda que ele deve assumir a responsabilidade e lhe dar muito carinho, já que de agora em diante vai dormir ao lado dele sempre.
E ainda acrescenta que tem uma personalidade difícil. Ao notar que já são 6h45 da manhã, ele avisa que uma entrega vai chegar cedo naquele dia e que precisa sair imediatamente para recebê-la. Antes de sair, chama-a diretamente de Mi-chan em sua forma humana e diz que o café da manhã está na geladeira. Ela demora alguns segundos para entender, mas salta de alegria ao perceber. Foi a primeira vez que ele a chamou pelo nome nessa forma. Do lado de fora do apartamento, Yori tenta recuperar a compostura, mas o rosto continua corado. Dentro, Mi-chan abre a geladeira e vê seu verdadeiro nome escrito na embalagem da comida que ele deixou para ela. Sorri com um gesto. Nesse momento, o celular toca. É uma garota conhecida, chamando-a de Mil e perguntando como ela está. Mi-chan pergunta por que não foi à escola, mas a garota lembra que é domingo. Ela também comenta que Mi-chan desapareceu no dia anterior, deixando o irmão quase em lágrimas, já que ele só queria conversar mais. Mi-chan se lembra do momento em que ele apareceu de repente enquanto ela descansava num parque perto do supermercado Benny. Ela fugiu porque ele insistia para que ela mantivesse contato, fosse mais cautelosa e desse informações detalhadas sobre seu dono, frisando o quanto era importante saber que tipo de homem ele era. A garota reconhece que esse tipo de superproteção não é incomum entre eles. Curiosa, a garota pergunta sobre o dono de Mi-chan. Ela pensa por um instante e responde que ele não é um amante de gatos qualquer, mas alguém profundamente bondoso e diferente dos demais. Ao ouvir se ela o escolheu como parceiro, a garota também lembra das consequências. Se não criarem um vínculo com o homem antes da idade adulta, perderão aos poucos a capacidade de permanecer humanas e voltarão a ser apenas gatas. Mi-chan admite que sabe do risco, mas garante que esse não é o motivo de estar com ele. Simplesmente se sente em paz naquele lar e acredita que a garota entenderia isso. Antes de desligar, pede que ela diga ao irmão para dar um tempo e não pressioná-la. Convicta de que pode tomar suas próprias decisões, a garota concorda. O nome de contato no celular aparece como Tamaki. Com apenas um ano restante antes de seu tempo como humana acabar, Mi-chan fica em silêncio, imersa em pensamentos. No dia seguinte, Yori chega perto de Mi-chan e pede um favor. Ela para por um instante, surpresa e curiosa. É a primeira vez que ele pede algo assim diretamente para ela. Ele diz que tem um lugar para onde gostaria de ir com ela. Fica a 20 minutos de trem, mas só faria sentido visitar se fosse ao lado dela. Sem nem pensar duas vezes, ela aceita animada. Pouco depois, ela parece toda pronta, caprichada para o passeio. Ao vê-la preparada, ele pergunta se já podem sair. Mas, do ponto de vista dela, ele está longe de estar apresentável. Ela repara no cabelo bagunçado de cama, na pele mal cuidada, nas roupas gastas, e ainda por cima ele está cheio de pelos de gato grudados. Sem aviso, ela o puxa e começa a arrumar ele do jeito dela. Ajeita as sobrancelhas, passa loção hidratante na pele, modela o cabelo com cera e, por fim, o obriga a jogar fora aquele moletom surrado que ele sempre usa. Ele protesta, dizendo que é homem e homens não fazem esse tipo de coisa. Irritada, ela retruca que, se vai sair ao lado de uma garota bonita como ela, o mínimo que pode fazer é se cuidar um pouco. Além disso, ele já é um adulto, não dá para andar por aí com cara de quem acabou de sair da cama. Depois que ele pede desculpas, ela pergunta afinal para onde estão indo. Pouco depois, Mi-chan se vê dentro de um café de gatos, e está longe de estar feliz com isso. Ainda assim, ela já desconfiava que podia ser algo assim. Yori explica que, desde que ela contou sobre sua habilidade de entender gatos, ele ficou curioso. Achou que seria divertido saber o que os gatos daquele lugar pensavam, e por isso a trouxe ali. Vendo o brilho infantil nos olhos dele, Mi-chan aceita ajudar, mas avisa que sua interpretação fica bem limitada quando está na forma humana. Também deixa claro que não consegue conversar com eles de verdade. Yori, encantado com a quantidade de gatos, quase nem presta atenção. Ele paga a entrada e logo encontra um gato de pelo longo e rabo fofo para brincar. Curioso para saber o que o bichano pensa, pergunta a Mi-chan. Ela responde que o gato, na verdade, não quer ser tocado. Sem se abalar, ele parte para outros gatos, e em pouco tempo, chega a se emocionar. Diz que sempre teve vontade de conhecer esse lugar, mas nunca teve coragem de vir sozinho. Agora que veio, está feliz de verdade. Ele comenta que gostaria de transformar isso em um hábito, o que irrita Mi-chan, principalmente porque, na cabeça dela, ele já tem a companhia perfeita, que é ela. Quando ela diz isso, ele fica sem reação, tentando explicar que não é a mesma coisa. Nesse meio tempo, vários gatos começam a cercar Mi-chan, como se estivessem flertando com ela. Enquanto conversam, surge uma mulher, que se apresenta como Osado, a gerente do café.
Ela comenta que os gatos com quem eles estão brincando são todos machos e brinca dizendo que eles são superficiais, já que sempre se encantam por garotas bonitas. Logo em seguida, ela entrega a sobremesa que pediram, um pão em formato de gatinho, servido com acompanhamentos que combinam. A sobremesa é tão gostosa quanto fofa, e Mi-chan dá uma mordida animada. Saboreando cada pedaço, ela admite que, mesmo sem o sorvete, o pão sozinho já é delicioso. Ozado agradece e revela orgulhosa que o pão é caseiro, foi ela mesma quem assou. Percebendo a naturalidade com que Iori lida com os gatos, Ozado pergunta se ele tem algum. Ele confirma, e ela comenta que parece ser experiente, quase um profissional. Pelo jeito que cuida, dava para notar. Animada, começa a adivinhar a raça, talvez um rajado marrom, uma calico, ou até um gato de raça pura. Quando ele diz que é uma gata preta, ela responde que é adorável. Ele acrescenta que a gata atual é como se fosse a segunda dele, o que claramente desagrada Mi-chan. Então ele mostra a Ozado uma foto dela em forma de gata, e a gerente exclama dizendo que é fofa. Ela se surpreende ao notar que, apesar de ser preta, as almofadinhas das patas são rosadas, chamando isso de um traço raro e especial. A reação exagerada deixa Mi-chan na dúvida se realmente é tão raro assim. Ozado comenta que a gata de Iori é o oposto da dela, que é toda branca, e mostra uma foto para comparar. Os dois começam a conversar animadamente sobre gatos, com uma naturalidade surpreendente para quem acabou de se conhecer. Logo em seguida, uma funcionária avisa Ozado que há uma ligação para ela. Antes de sair, ela pede desculpas a Iori e Mi-chan por ter tomado o tempo deles e deseja que aproveitem a visita. Mais tarde, enquanto Iori está no banheiro, uma funcionária que limpa a mesa comenta casualmente com Mi-chan sobre a conversa com a gerente. Diz que achou estranho, já que Ozado raramente conversa de forma tão aberta com clientes homens, o que a deixou curiosa. Pouco depois, Mi-chan avisa a Iori, que ainda está se divertindo com os gatos, que já está na hora de ir. Ele concorda e se levanta. Na hora de pagar, Ozado chama por eles. Haviam deixado cair algo. Ela pega e percebe que é a fita de cabelo que Mi-chan sempre usa. Depois de recuperar o acessório, Iori agradece. Com um sorriso caloroso, Ozado pede para que voltem outra vez. Ao saírem, Iori comenta que o café era como o paraíso. Todos os gatos eram adoráveis, e poder tomar café rodeado por eles foi incrível. Já Mi-chan, com uma expressão cheia de ciúme e irritação, aponta o quanto ele parecia estar se divertindo com a gerente. Ele admite que foi divertido, principalmente porque os dois compartilhavam a mesma paixão por gatos, o que tornava a conversa fácil. Enquanto faz bico, Mi-chan lembra do comentário da funcionária sobre a gerente ser atenciosa demais, especialmente com ele. Observando Iori falar com tanto entusiasmo sobre gatos, ela chega a uma conclusão: talvez não exista uma única pessoa ruim no mundo que ame de verdade os gatos. Ainda emburrada, Mi-chan ouve quando Iori acrescenta que se sentiu deslocado naquele café tão estiloso, e que, por mais curioso que fosse, nunca teria ido sozinho, só foi porque estava com ela. Surpresa, ela percebe que aquilo era praticamente um elogio. Mesmo tentando agir indiferente no início, um sorriso discreto acaba escapando, revelando o quanto aquilo a deixou feliz por dentro. Mesmo que ele não tenha feito nada de errado, ela decide perdoá-lo.